Vamos cumprimentando então a todos vocês. Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos. Então, é isso. Iniciando uma nova semana, aqui estamos reunidos mais uma vez com a graça de Deus. Já acertei o som que acertar o bendito do celular aqui, bateu o dedo no microfoninho, mas já está tudo ok. Então vamos cumprimentando e agradecendo vocês que já estão conosco. Olha aqui, Manuel Jimenez Neto, abraço para todo mundo, para Dica Saldanha, o Carlos, Santana Barros, Maurício, olha aqui o pessoal também. Já deixou boa noite, Bárbara Santana Nery, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Carlos Santana, Sônia Martins, Judélia Lima. Então, nosso boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E iniciando então, mais os últimos 10 dias de janeiro, ou 11 dias, de janeiro, vamos então cumprimentando a todos vocês. Afinal, estamos no dia 19. E o que nós vamos ver hoje? Nas preces, estamos vendo aquele conjunto de preces, não é? Hoje é ato de submissão e resignação. Pois é, a aceitação de nossas dificuldades e batalhando a continuidade, como tem que ser, né? E na sequência, Joana de Ângeles vem para todos nós e vai nos falar sobre fidelidade. Joana de Ângeles, hoje firme conosco, como sempre. Vamos agradecendo a participação também da Marilisa Martins, um grande abraço. Alzira Crepaldi também conosco, abraço a todos vocês. E é isso, amigo, iniciando essa semana, esperamos que esteja tudo bem aí, vocês, família, trabalho, nas diversas atividades que vocês têm, que todos nós temos. Vamos ver então o que nos diz o Evangelho no capítulo 28, a coletânea de preces espíritas. Nosso abraço também ao Antenor Piveta, que está também aqui conosco, um abraço. E vamos ver, então, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, vamos ver aqui ato de submissão e de resignação. E nos diz o seguinte, o item 30 e a prece, item 31. O prefácio diz o seguinte: quando o motivo de aflição nos atinge, se lhes procuramos a causa, acharemos frequentemente que é consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a participação que seja nossa, é ela uma prova para essa vida ou uma expiação de uma existência passada. E nesse último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos. No que nos aflige, não vemos, no geral, senão o mal presente, e não as consequências anteriores favoráveis que isso, as consequências posteriores que isso pode ter. O bem, frequentemente, é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado de meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que não sejam tidas em conta, e que estas palavras do Cristo que sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Pois é. E nós temos a prece para fazermos em nosso ato de resignação, ato de submissão, as nossas dificuldades que aparecem, podem aparecer eventualmente, ou que se instalam a longo prazo. Podemos ter dificuldades de vários matizes, inclusive aquelas congênitas, infelizmente, vindo já com o nosso próprio nascimento. Mas vamos ver a prece que podemos fazer. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento nesse mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade.
Aceito o motivo de aflição que venho experimentar como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportá-lo sem lamentação. Fazei que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência e combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo. E que ele contribua, assim, para o meu adiantamento. É uma prece curtinha, simples, mas que fala muito, né, de nossa disposição, de nossa aceitação para essas dificuldades que nos aparecem. Às vezes, claro, a gente sabe muito bem, pode ser uma dificuldade decorrente de uma imprevidência nossa, de algo que nós fizemos na nossa caminhada dessa vez ainda, nesta mesma encarnação, durante essa vida que estamos tendo, coisas que fizemos um pouco para trás, pouco tempo, ou talvez até às vezes muito tempo atrás, mas que vem agora cobrar, né, tudo aquilo que nós acabamos fazendo. E ninguém de nós na realidade quer sofrer, quer ter dificuldade, quer passar por dores, mágoas, angústias, ninguém quer. Mas também todos nós sabemos que não há como fugir aquilo que nos acontece. Então, quando a gente vê e diz aqui bem a prece de submissão, a prece de envolvendo a resignação, fala assim e termina, né? Que essas dificuldades que nos acontecem a todos nós, possa combater em todos nós o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Todos nós trabalhamos, vamos dizer assim, né, no mundo em que nós estamos, nesse mundo físico, nosso dia a dia, nosso trabalho, dificuldade, etc, etc. Todos nós trabalhamos por o nosso progresso, pelo nosso adiantamento, vamos dizer, dentro da nossa visão que temos do mundo, pelos nossos sentidos, no momento presente de cada um de nós. Nós queremos sempre estar um pouco melhor, ter um pouco mais de conforto, ter um pouco mais de facilidade para atingir as coisas que nós queremos. Nós estamos sempre nesse sentido. E não há como negar, e tudo isso que nós sentimos é exatamente o fator que fez e está fazendo com que a evolução possa acontecer no nosso meio. A evolução dentro dos mais diferentes aspectos sociais, dentro dos níveis de evolução tecnológica, evolução do pensamento também, que tem que acompanhar a evolução nossa do dia a dia. Ora, isso tudo que nós sentimos e fazemos em nossa vida, e aquilo que a gente está sentindo hoje ou agora, né? A nossa dificuldade em ter alguma coisa, em melhorar, tem as coisas erradas, ou dificuldade de saúde, porque isso daí vem a qualquer momento. Nós estamos no meio e rodeados de agentes patogênicos que podem nos causar problema a qualquer instante. Desde um leve resfriado, um espirro, alguma coisa disso daí, até uma internação a grande momento, cirurgia, etc. Faz parte do nosso dia a dia. Mas, a par desse desenvolvimento que a gente participa, quer para as nossas vidas aqui, jamais nos esqueçamos de nosso desenvolvimento espiritual. Porque à medida em que crescemos em nossas relações dentro do bom caminho, seja bem esclarecido, daquilo que espera nosso Pai Celestial de cada um de nós estamos evoluindo, estamos progredindo, estamos nos tornando melhores. Mas é algo que é decorrente das nossas ações. Não é um tijolo que a gente compra ali, vai lá, compra porque é calçada ou aconteceu uma batida num pedaço da parede. Não é esse tipo de tijolo. Que a gente vai, pega, compra, instala, reboca, pinta, fica tudo bonitinho. Não é esse. Esse tijolo é o tijolo do dia a dia, que tantas vezes é imperceptível para cada um de nós, a gente não percebe. Mas que vai se somando como somos um pouco mais receptivos às boas orientações evangélicas, né? Quando praticamos nossa tolerância, nossa paciência, nossa indulgência,
somos um pouco mais caridosos, né? Não levamos tudo a ferro e fogo, etc. Nós vamos aprendendo a nos tornarmos melhores. Mas, a par desse caminho e aprendizado, existem essas dificuldades. E se nós formos nos entregar às dificuldades, que estamos aprendendo? Precisamos entender e trabalhar para que passem logo, fazendo aquilo que é necessário dentro do que a ciência coloca à nossa disposição. Por isso que está aí a evolução científica, para cuidar da nossa longevidade, para dar mais tempo de vida para cada um de nós. Se nós tínhamos 30 anos na Idade Média de expectativa de vida, hoje está mais que dobrado, está 70 e tanto já para 80. Né? A gente sabe disso, então a gente precisa atender a expectativa do presente momento e fazer aquilo que é necessário para que nós possamos prosseguir e bem. Essa é a grande questão. Mas esse prosseguir bem está sempre ali esbarrando em dificuldades aqui e ali. Por isso que vem então essa prece para todos nós, esse ato de submissão, de resignação, pedindo força ao nosso Pai Celestial, pedindo que os bons espíritos nos protejam, nos auxiliem, nos fortaleçam. E diz aqui: aceito o motivo de aflição que venho de experimentar como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Então estamos sempre aprendendo, estamos sempre remindo erros anteriores, mas que consigamos, não é, fazer sempre esse ato de redenção e esse ato de aprendizado, levando então para cada um de nós chamada evolução, que é tão necessária, mas que é bem complicada muitas vezes, e nós sabemos muito bem disso. Então, olha aqui, vamos abraçar aqui, olha que tem também o nosso querido Edmar José Bueno, não é? A Rosemary Pascoal também, que o irmão está se recuperando, mas é isso, é a força, é fé, é acreditar, né, Rose? E, claro, fazer aquilo que é necessário. E ficar aí com picuinha, porque não sei isso, porque aquilo. Se precisa fazer para debelar o mal, para dar uma melhor condição de vida, né? Se sentir melhor, tem que fazer. Não adianta ficar com 9 horas resmungando isso, aquilo, fazendo birra. O que adianta? Né? Então precisamos ter essa consciência do momento em que nós vivemos, que é um momento onde a preservação da vida está em alta, mas depende de cada um de nós. Então, por isso que nós temos esta oração de hoje, submissão e resignação, porque todos nós já enfrentamos dificuldade, podemos estar enfrentando e com certeza, até o último de nossos dias, dificuldades irão aparecer. Bom? Peçamos sempre, né, com a graça de Deus, que nos auxilie, nos fortaleça. É isso que Ele tem feito incessantemente. É tão difícil de nós reconhecermos. Olha aqui a Márcia Miranda mandando aquele abraço. Boa noite de Taubaté. Já estivemos em Taubaté, uma bela cidade. Um abraço para todos aí de Taubaté e para todos vocês e suas respectivas e maravilhosas cidades. É isso. Vamos então ver o que Joana de Ângeles nos fala. E Joana de Ângeles hoje vai fazer-nos o convite à fidelidade. Olha aí, no capítulo 24 do livro Convites da Vida. E a minha expectativa é que a gente vá com esse livro, Convites da Vida, até meados de abril. Tá bom? Para a gente achar um outro livro aí. E Joana de Ângeles para nós. Convite à fidelidade. Joana nos diz: ao sabor das emoções, mudam as opiniões aqueles que não possuem forças morais capazes de se fixarem nos ideais de enobrecimento. Irrefletidos, aderem às ideias em voga, sem mais acentuado esforço de exame, de penetração, de amadurecimento. Sob estímulos novos, abandonam convicções e atitudes, transferindo-se muito facilmente de comboio, de preferência por aquele onde governa a insensatez.
E normalmente esses comboios, como ela diz aqui, né, onde governa a insensatez, são muito atrativos, porque eximem lá de responsabilidade, é um tanto daquele, né, viver a vida e vai como a vida nos leva, mais ou menos por aí. E ela continua: insatisfeitos aqui e ali em qualquer lugar, são instáveis emocionalmente. Fidelidade, eis o que escasseia nos diversos campos da atividade humana. Os ideais de elevação são sempre resistentes às transições e mutações dos homens, tempos e circunstâncias. Daí se conhecerem os verdadeiros homens através da resistência com que sustentam os ideais, perseverando leais aos postulados abraçados, mesmo quando outros os abandonaram. Indubitavelmente, desde que maiores e mais amplos esclarecimentos são conseguidos, pode o homem discernir com melhor acerto, sendo motivado a novos investimentos como a novas buscas. Uma aguinha, né? Uma pigarrinha. A Joana fala aqui para nós de tudo aquilo que, quando a gente falou da prece agora de pouco, falamos, né, da evolução do mundo, das coisas, e tudo transcorrendo parece que mais rápido, extremamente mais rápido. Então há muitas mudanças de conceitos, de aceitação social, esse tipo de coisa, questão da própria evolução dos relacionamentos, da sociedade como um todo, enfim. Mas nem tudo que muda é exatamente o ideal que serve ao nosso aproveitamento para podermos evoluir moralmente, espiritualmente. E a gente sabe, claro, muito bem disso. Até porque, para a nossa evolução moral e espiritual, os parâmetros estão aí muito bem colocados. E todo quanto é novidade que o mundo aqui aparece, que nos traz, muitas vezes somos tocados e queremos experimentar por isso, por aquilo. Então, por isso que é preciso muito cuidado. Porque, como diz, né, Joana de Ângeles aqui para nós, esses novos investimentos, novas buscas, muitas vezes escondem realidades muito complicadas. Então, precisamos ter certeza, pesquisar muito bem, tomar informações sobre quaisquer coisas que nos cheguem, diferentes daquilo que nós conhecemos, para que possamos verificar a validade disso. Claro, razão, né? Ou bom senso, como o Raul Teixeira fala, assim fala, né? Bom senso e água fluidificada não fazem mal a ninguém, a nenhum de nós. Então, tenhamos sempre bom senso, aquilo que a Joana aqui nos pede. E ela nos diz o seguinte ainda: fundamentado na razão, filtra as ideias do passado, renova-as e desde que constate não resistirem ao escopo da lógica ou do bisturi do bom senso, estriba-se em conceitos outros, melhor urdidos e mais apropriados com que avança no rumo de amanhã. E nós podemos trazer também do nosso passado, até porque a evolução social está muito mais rápida pela própria divulgação. Muitos de nossos conceitos eles podem ir, vamos dizer, sendo ultrapassados, não sei, talvez um pouco tanto, digamos, atualizados para a realidade em que vivemos hoje. O mundo hoje, por exemplo, aqui em 2026, era um tanto quanto diferente do ano 2000, passados 26 anos. Ou bem diferente do ano de 1976, passado já, né? Quantos anos? 50 anos? Então, muitos dos conceitos se mantêm inalterados, mas muitas das questões sociais se mudaram. Então é isso que a gente precisa ter, o bom senso de analisar e ver se me serve, ou se serve para aquilo que eu acredito. Se nós temos nossa convicção religiosa, claro, e é essa convicção religiosa que acaba moldando mais as nossas atitudes, o refreando atitudes, né? Precisamos ver se tudo que tem de novo, se não vai abalar essa minha certeza de que esse é o bom caminho. E normalmente as convicções religiosas lastreadas no amor, na caridade,
são os ideais para todos nós. Porque somente assim nós conseguimos crescer. E mais do que crescer é a redenção de erros passados. Então, estejamos atentos. Ninguém pode viver realmente sem o estímulo e a sustentação de ideais superiores. São eles o dínamo que vitaliza o progresso, a alavanca bem montada que impulsiona o ser e o mantém. Antes que ruíssem impérios e civilizações, que tombassem vitimados pela leviandade e arbitrariedade, os grandes homens, os ideais que os mantinham e estimulavam foram desprezados. À medida que a volúpia dessa ou daquela natureza estruge no espírito invigilante e o domina, as fileiras dos lidadores das causas humanitárias se desfalcam. Uns desertam por cansaço, dizem. Outros fogem por saturação, explica. Diversos abandonam por falta de tempo, elucidam. Alguns mudam para examinarem outros objetivos, justificam-se. Mas, apesar de tudo isso, sê fiel a ti mesmo. Abrasado pela fé nas hostes espiritistas em que te encontras, ama, serve, passa, fiel a ti mesmo e à causa, seja qual for o tributo que te vejas forçado pagar, devotado e leal até o fim. É o que nos fala Joana de Ângeles para todos nós. E ela deixa bem claro toda essa questão de mudanças, de hábito, de comportamento, de sermos fiéis às causas nobres. Esse é o grande ponto que ela traz aqui para nós. Porque os costumes sociais vão mudando, por quê? Porque as pessoas vão mudando. E nem sempre as pessoas mudam para melhor, vamos assim dizer. Porque muitas mudam por conveniência. Para aparecer mais socialmente, para ter mais dinheiro, para ter mais facilidade, para isso, para aquilo lá. O que não quer dizer que os métodos usados para que possam atingir esses objetivos sejam os mais adequados, sejam os mais lícitos, sejam os mais éticos. Mas muitas vezes são aqueles que a curto prazo, vamos dizer, dão aqueles resultados mais esperados. Mas nós precisamos também entender que os costumes sociais estão cada vez mais dinâmicos também. Mudam com uma facilidade muito grande. Então, o que é maravilhoso hoje, amanhã já não vai mais servir. Então, nessa balança de pender de um lado, pender do outro, para satisfazer os desejos modernos, temporais, rápidos, precisamos tomar cuidado para não abraçarmos esta causa indefinidamente. Porque se nós assim agirmos, nós não vamos nos orientar por um princípio em nossa vida. Nós vamos estar feito um barco sem um manobrista, que empurra dentro da água, é onde a água bate para lá, para cá, ele vai. Se vem uma onda muito alta, ele vira, tomba, e daí? É como o Joana aqui diz. Eu tinha citado antes o Raul Teixeira, e ela fala para nós do chamado bom senso. Se às vezes atitudes que nos tragam prazer imediato, a realização de um sonho imediato, e atitudes não tão bacanas, vamos dizer, se valem o custo do que pode acontecer como consequência. Não é? Então, com tantas variações que nós encontramos hoje em dia, na nossa maneira de viver, ou está à nossa disposição, cada vez mais necessário é essa disponibilidade para exercer a razão, a lógica, o bom senso. Porque, repito, Raul Teixeira fala, bom senso e água fluidificada nunca fez mal a ninguém. Não façamos a nós mesmos, né? É o recadinho da Joana de Ângeles para hoje, para todos nós. E o recadinho nosso agora vai para os aniversariantes do dia de hoje, de amanhã. Então, olha aqui, hoje o Antônio A. Rosas, Marco Estevão Bonfim, Sebastião Faria,
Também a Rita de Cássia Souza Abreu, Gustavo Matos, Sebastiano dos Santos já é amanhã, então olha aí, parabéns para todos. A Rosângela Silva Santos amanhã também, Adelina Silva, Márcia Siqueira, Carmen Lúcia Bittencourt, Adilson Silva. Então, para todos vocês, aniversariantes de hoje, de amanhã, queremos deixar de todos nós um abraço, coração a coração, né? Que Deus abençoe a caminhada, iluminando, e sempre, sempre, bom senso. E água fluidificada não faz mal para ninguém, não se esqueçam. Semeando boas sementes, daqui a colheita seja boa. E que tal se a semente é boa, se ainda joga lá uma aguinha fluidificada nela? Pensou? Maravilha, hein? Que fruto saboroso, bonito. É isso, um grande abraço para todos vocês e todos nós com as bênçãos do Pai Celestial. Pois é, queridos amigos, vamos então, abraçando vocês, todos vocês. Alessandra Branco está aí também conosco, aquele abraço. Para o momento de encerramento, já chegou, está na hora, né? Olha aí, já 18h39, né? Então, vamos orar pelos nossos irmãos, orar por nós, por nossas famílias, por nosso trabalho, por nossa casa, por tudo que nos cerca, por todos os nossos irmãos, para que todos possam, na sua vida, sempre ter o chamado bom senso nas atitudes, né? Vamos orar então por todos, vocês já vão mentalizando as pessoas que vocês querem, né, trazer a bênção do Pai Celestial. E nós vamos aqui, orando pela Avani de Oliveira Pascoal, de Djalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, também a Isadora Pérez Garcia, da Gênesis Ferra, a Maria Ângela, Dona Bela, a Aline de Camargo, a Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Décio Belmontes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, o Jaime Faciola, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miguel Miera Nicolúcio, Vanê Nicolúcio, Maria Clara Santana, Jéssica Isvencio, Gustavo Piloto, Andretta, Isabela Esferra, Williana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decrece, Cecília de Paulo, Luiz Esferra, Maria das Graças, Rosa Pires, também Adriano Dona Bela Basso, o Maurício Barros, também o Claudemir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, nossa irmã Tercília Antonello, Gabriel Ruiz Miller, Antônio Donizete Neves, também pela recuperação sempre firme e forte da Sônia, também recuperação da Ivonete, Dona Maria, Dona Maria Terezinha da Silva, nosso querido amigo André, e por todos nós, filhos do Pai, passando cada um de nós pelas dificuldades que a vida nos trouxe, mas que nós colaboramos com toda certeza até hoje. Oremos, queridos irmãos, vamos lá levar nosso carinho, nosso abraço para Luzia Pereira também conosco, e vamos fazer nossa prece. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, qui da dulcedo et spes nostra salve, ad te clamamus, exules finibus, ad te suspiramus, clementis et plentes, in ac lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, felizes mais uma vez aqui estamos todos reunidos, iniciando mais uma semana. E sim, vos louvando, Pai, vos agradecendo o Mestre Jesus, está sempre conosco. E felizes por estarmos juntos, queremos também, amado Pai, querido Mestre, levar nossos pedidos, nossas súplicas até vós, pedindo por todos nós, por todos os vossos filhos, pedindo que abençoeis os nossos aniversariantes desses dias, também tantos e tantos pais e seus filhos que vêm ao mundo, abençoando aqueles que já nos deixaram, nossos familiares, nossos amigos, agora no plano espiritual,
aos quais se juntam tantos irmãos que nos deixam nesses dias, após aqui cumprirem a sua missão. Abençoa, Pai, fortalece a esses irmãos que demos os nomes, levamos até vós, a esses irmãos que em nossos lares mentalizamos, para que fortaleceis a todos, pois bem conheceis as necessidades de todos nós, atendendo ainda as nossas famílias, abençoando, fortalecendo, abençoando todos os seus filhos dispersos pelo mundo, e pedimos, Pai, que abençoeis os dirigentes das nações, para que se elevem acima do orgulho e da vaidade tão comuns, e trabalhem sim pelo povo que necessita. E pedimos suas bênçãos por todos nossos irmãos à procura do trabalho que dignifica, abençoando aqueles que nos fornecem o trabalho e nossos irmãos que trabalham com amor, muitas vezes duramente. E pedimos, Pai, ainda, que olheis nossas casas de oração, abençoeis, pois lá nós, seus filhos, dos diferentes credos, nos reunimos para vos louvar, para vos agradecer. E ainda agradecemos as bênçãos que envieis e enviais a esses irmãos que estão chegando, às nossas crianças, aos nossos jovens, adolescentes, sequiosos de conquistar o mundo, mas que o conquistem pelo amor, pelo respeito, pela paz, pela indulgência, pela tolerância, pelo perdão, praticando sempre a caridade, sendo solidários, fraternos, e que juntos possamos recuperar este planeta, Pai, que já tanto prejudicamos por nossa ganância, nossa ignorância, destruindo fauna, flora, a própria água, fundamental para a vida de todos os seus filhos neste mundo. Abençoa-nos, Pai. E em suas bênçãos, levamos até vós esta prece dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha até nós o teu reino de amor, de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. E o pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe de tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna, do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E nós, reunidos humildemente, vos pedimos, Pai, traga-nos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita e abençoa todos nós, seus filhos. Fortalece-nos na caminhada, nós, encarnados, desencarnados, onde estivermos, como estivermos, que suas bênçãos venham a nos cobrir de luz, para que possamos, sim, estar com o nosso corpo físico equilibrado, nosso corpo espiritual equilibrado e nossa mente harmonizada. E essa harmonia, com certeza, estaremos harmonizando nossos lares e onde quer que formos, levando sempre seu amor. Abençoa ainda, Pai, nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos, todos encarnados, desencarnados, que trilham caminhos difíceis por suas escolhas, mas que precisam recolher, voltar ao caminho do bem. Fortalece a todos e a todos nós os agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória, louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, queridos amigos, né? Uma alegria muito grande também. Vamos aqui agradecendo a presença do Lírio Brown também conosco. Grande abraço, bem-vindo. E nós estamos aqui juntos, né? Encerrando esse encontro,
onde aprendemos um pouquinho mais com o Evangelho, Joana de Ângeles, tivemos já essa conversinha bacana com o Pai do Céu, abrindo o nosso coração, louvando, agradecendo, mas também pedindo, né? Porque nossa condição pede que peçamos, né? Reconhecendo a fortaleza que nosso Pai pode e nos dá. Então, eu aqui, Célia, que está aqui quietinha, né? Também agradecemos a vocês, mandamos um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração, desejando uma linda noite, uma ótima terça, quarta também, e a gente volta a se reunir na quarta-feira. Né? Mais uma vez, com o Evangelho, Joana de Ângeles, claro, sempre, sempre agradecendo o nosso querido Mestre, porque a vida vem dele. Uma linda noite para todos vocês, um grande abraço meu e da Célia, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, agora e sempre. Linda noite, bom descanso e até quarta-feira. Tchau.